Oremos para iniciarmos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Obrigado pelo dia, pelo sábado. Obrigado pela tua palavra. Tua palavra é perfeita, tua palavra é luz, é vida. E pedimos agora entendimento do que vamos estudar, uma das mensagens mais importantes para os nossos dias, Apocalipse 14. Dá-nos discernimento, diligência, entendimento e guia-nos ao estudarmos, procurarmos compreender melhor o que está escrito. E abre nossa mente. Pedimos o teu Espírito, conforme a tua promessa, de que o Espírito Santo, que o Pai enviará, ele nos ensinará todas as coisas. Que o Pai enviará no nome de Jesus e ensinará todas as coisas para nós. E nos fará lembrar de tudo quanto Jesus disse, nos tem dito. Então pedimos, cumpra essa promessa em nós agora. E conforme também está escrito, o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E por favor, opera isso. E agradecemos, porque a tua palavra é certa, não pode falhar. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Apocalipse 14. Nós vimos então Apocalipse 13, só relembrando, as duas bestas. Então, em Apocalipse 13 nós tivemos a besta que sobe da terra, do mar primeiro, depois a besta que sobe da terra. A besta, conforme já vimos os animais, simbolizam reinos. Então, um reino que sobe da terra. Depois, primeiro um reino que sobe do mar. O que sobe do mar é a Roma, mas depois que Roma sobe, vem o sistema que ele muda a sua forma. Continua Roma, mas entra um elemento de divisão nesse reino. E nós vimos então como lá desde a estátua de Daniel capítulo 2, que tinha as pernas de ferro, mas os pés e os dedos do pé também, tudo, os pés ferro e barro, mas o ferro e barro não se misturam. Então uma parte em ferro, uma parte era forte, outra parte era frágil, que era o barro, misturado. Então aí entrou um elemento de divisão no Império Romano, que foi a divisão nas 10 tribos, a conquista de Roma pelas 10 tribos bárbaras, que se tornaram 10 povos assim, independentes, mas que no final eles eram comandados de forma indireta pelo sistema papal. Então o bispo de Roma acabou recebendo poder e autoridade, especialmente concedidos depois da destruição de três reinos, que é os 3 chifres que foram arrancados, lá em Daniel capítulo 7, que é os Érulos, os Vândalos e os Ostrogotos. Esses 3 foram literalmente arruinados, devastados, totalmente extintos. Não sobrou nem relato histórico do que eles escreveram, só poucas coisas, e a maioria das coisas o que o sistema que destruiu, que fala a respeito deles. Então nós não podemos confiar muito nessas informações. Mas continuando então, depois de Apocalipse 13 que nós vimos, então esse sistema, e aí quando ele tenta, conforme nós vimos em Apocalipse 12, essa besta ela tenta destruir os protestantes, e aí nessa tentativa de destruir os protestantes, vem a terra e ajuda a mulher, a igreja, que estava lá quase sendo destruída, que o dragão, na verdade a serpente lançou, no verso 15, Apocalipse 12, 15, ela lançou a sua boca, a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E nós já vimos ali em Apocalipse 17, 15, que as águas são povos, multidões, nações. E então a Satanás, comandando os povos, multidões, tenta fazer com que eles destruam o remanescente, a igreja que tinha sobrado fiel a Deus. Mas ela o quê? Veja só o verso 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio, e o dragão lançara da sua boca. Então, bem nesta época, no final daqueles 1260 anos de supremacia papal, desde 538 depois de Cristo, quando foram literalmente extintos as 3 tribos bárbaras, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, e aí o bispo de Roma recebe poder e autoridade não só religiosas, mas civis e políticas, também para comandar, especialmente na cidade de Roma, e isso pelo edito de Justiniano lá, e com base nesse ano 538, recebe todo esse poder e começa assim então a perseguição, de forma mais
não tão terrível inicialmente, mas depois vai, Inquisição e outras formas. Até que termina esses 1260 anos, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 3 tempos e meio, que é a mesma coisa, que é o período profético, de 1260 anos, são 1260 dias proféticos, mas 1260 anos literais, termina em 1798. Então, 1798 foi o ano em que o Papa Pio VI foi preso, a mando de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa. E aí o sistema papal não teve mais aquele poder. Depois disso, uma ferida mortal. Como que de morte? Mas foi algo já encenado porque Satanás viu que ele não ia conseguir mais êxito dessa forma, então ele mudou sua estratégia. Começou a se infiltrar, né? Já existiam os jesuítas, então eles mesmos começaram a se infiltrarem. Começou desde lá. Começaram a surgir as sociedades secretas. E aí, quando nós vemos aqui essa maneira deles agirem, quem ajuda a mulher, então, a fugir nesse último ataque que ele faz é os Estados Unidos, ali nos anos de 1600, 1700 principalmente, que é uma nação que começou não era no meio de muitos povos, na verdade, um novo mundo, isolado, pouquíssimos povos lá, só algumas e tribos indígenas, já houve povos ali no passado, mas poucos, assim, em comparação à Europa. Então é um local que, se a água é muitos povos, algo seco, o oposto da água, seria algo com poucos povos, poucas nações, e uma terra pouco habitada, então eles fogem para lá. Então a terra ajuda e exatamente, você pode ver na história, a maioria dos protestantes que eram perseguidos foram para os Estados Unidos, então se tornou uma nação protestante. Só que inicialmente era como um cordeiro. Aí nós vemos essa besta, esse poder que cresce dos Estados Unidos, só que começa a falar como dragão. Então se corrompeu. Tinha um começo de cordeiro, mas se tornou como um dragão por dentro. Então, de que adianta ter uma aparência boa se por dentro é dragão? Não vai dar certo. E aí é o que acontece, e novamente ela chega e começa a perseguir no final aqueles que não recebem a marca da besta. Aí tem a imagem da besta, e é isso que nós vamos procurar, nós já vimos, né? Toda essa perseguição que a besta fez, os Estados Unidos vai fazer novamente quando se unir novamente a igreja e o Estado. For dado poder civil para a igreja nos Estados Unidos, quando isso acontecer, e o mundo também vai copiar o exemplo, para mandar e fazer, dizer como que tem que ser as coisas ou não, na questão religiosa e punir, quando os Estados Unidos se arrogar, se tiver essa arrogância de fazer isso, aí então vai ter criado uma imagem para a besta, algo semelhante, não é igual, mas é muito semelhante. E aí vai começar a agir e vai fazer com que eles adorem a primeira besta. Qual é o sinal de autoridade da besta? Primeira besta. Daniel 7:25, né? Cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, exatamente, a lei foi mudada, especialmente no ponto central dela, no quarto mandamento, que está bem no centro da lei. E trocado do sábado para o domingo. Então, essa mudança, a própria Igreja Católica Apostólica Romana reconhece que é um sinal de sua autoridade como igreja ordenada por Deus. Mas que igreja ordenada por Deus é essa que vai contra Deus? Então, é uma falsa igreja, um Judas da vida que parece discípulo, mas não é. Que só engana. Então, resumindo, é isso que vai acontecer e vai fazer com que seja imposto essa marca da besta. Então, tem que receber esse sinal de lealdade ao sistema de Roma, lealdade ao dia que ela escolheu. Senão, não vai poder comprar e vender, como diz Apocalipse 13:17. Ninguém possa comprar e vender. O que você faz sem poder comprar e vender hoje, na cidade? Você está completamente perdido, ilhado, não vai ter o que fazer. Mesmo a enchente, você não consegue, você não tem os produtos e tal, o que se faz? Se você mora no campo, produz o teu próprio alimento e tal, não consegue comprar e vender. Vai passar um pouco de aperto? Um pouco, mas você consegue viver. Vai ter o alimento, consegue. Então, por isso a mensagem de ir para o campo é tão importante para os nossos dias. E muito em breve isso vai acontecer. Então, temos que estar preparados, dentro da nossa possibilidade. Cada um, né, ore e peça a Deus a direção, porque o primeiro vídeo no meu canal é exatamente sobre isso. Tá, Apocalipse 14 agora. Temos uma mensagem muito importante para ver. E olhei, e eis que estava, o verso 1, né? E olheis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Deus, de seu Pai. Olha só, os 144 mil, exatamente o que nós vimos em Apocalipse capítulo 7, que eles são os que receberam
o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo está relacionado com a sua lei. Vou pedir para a Eliane, se puder abrir, Isaías 8, verso 20. E depois também, Eudete, puder abrir Provérbios 6, 23. Caetano vai querer ler ou não precisa? Acho que não, né? Tranquilo. Pode ir, só ouvir. Quem também quiser participar aí, vou estar pedindo. Se alguém não quiser, ótimo. Depois nós vamos ter mais textos. Vamos primeiro nesses. Isso aí. Daí. Isaías 8, 20. Se achou, pode ler. Eliane, só ativar o áudio. Oi, Eric, não entendi. É Isaías 8, 20. Tá, só um pouquinho. Oito ou 18? 8. Isaías 8, 20. Tá. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Exatamente. A lei. Desculpa. Eu coloquei o texto errado ali. Mas é a lei e o testemunho. Nós temos que falar de acordo com a lei de Deus. Deixa eu me ver aqui que eu confundi o texto ali. É o verso 16, desculpa. O verso. Pode ler ali, talvez. Resguarda o testemunho. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Muito obrigado. Então, selar a lei no coração. A lei é o selo. Deve ela ser selada. E agora vamos ver Eudete. Provérbios 6, 23. 6:23. Porque o mandamento é a lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Isso aí. Muito obrigado. Então, olha só, a lei de Deus, ela é luz. Então, quando nós vemos que em Salmo agora, Sônia, se puder abrir para nós, Salmo capítulo 4. Salmo capítulo 4, verso 6. Vamos ver o que está escrito em Salmo 4, 6. Isso, juntando essas informações, nós vamos ter algo bem interessante. 4, 6, não é? Isso aí, 4, 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Muito obrigado. Vejam só. Quem nos mostrará o bem? E aí, levanta sobre nós a luz do teu rosto. No rosto de Deus tem o quê? Luz. E é uma luz tão intensa que a glória que Moisés pediu para ver, Deus disse, ninguém poderá ver o meu rosto e viver. No rosto de Deus está a sua glória, no rosto de Deus está a luz. E essa luz, como nós vimos, a lei é luz. Então a lei de Deus está revelada no rosto dele, na sua face. E quando coloca, tem escrito na sua testa, né, o nome de Deus, tem o caráter de Deus, quem Deus é. E tem a autoridade de Deus, quem manda. As pessoas reconhecem que quem manda é Deus. E é o único mandamento de Deus que coloca exatamente o nome de Deus, o seu cargo e a sua autoridade, é o quarto mandamento. Vamos lá. Vou pedir para o Paulo, se puder ler para nós em Êxodo, capítulo 20. Vamos ver o mandamento de Deus. Êxodo, capítulo 20, os versos 8 a 11.
especialmente o verso 8 e o verso 11. Não, pode ser todos os versos. Êxodo 20, versos 8 a 11. 18 a 11? 8. Verso 8 Do ao 11. 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Muito obrigado. Vejam só, quando ele fala que Deus, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás para a sua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor. Essa palavra Senhor é Jeová. Senhor teu Deus. Então, o nome de Deus está aqui, Senhor. Já havia aparecido outras vezes no capítulo, sim, em outros mandamentos, o nome do Senhor. Mas não havia dado quem é, não havia a descrição de quem é esse, com qual autoridade ele fez isso. E quando nós estudamos a respeito dos textos que fala sobre autoridade, toda vez que vai ser dito sobre quem tem autoridade, por que Deus deve ser adorado, é dito porque ele fez o céu e a terra. Adore a Deus porque somente ele fez os céus e a terra. Somente ele criou. E quando a gente vê aqui o verso 11, por quê? Então, por que é para guardar o sábado? Qual é a razão? Não só o sábado, todos os mandamentos. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ele fez tudo, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, Deus, ele é o Criador, tem domínio sobre tudo que está no céu, na terra, nas águas e tudo que neles há. O nome dele é Senhor Deus, né? O Jeová, no original, mas a gente traduz aqui por Senhor nessa tradução. Tudo maiúsculo, na minha, pelo menos, ele traz. Eu sei que no original é aquele tetragrama sagrado, que nem se sabe como se pronuncia, né? Mas aproximadamente Jeová ou Javé. Então, Jeová. Quando nós percebemos, então, esse mandamento, ele é o que estabelece por que eu devo obedecer essa lei, por causa de quem, ou qual é a autoridade de quem pede, aí Deus, ele estabelece isso. Quando nós vemos aqui, voltando para Apocalipse agora, 14, verso 1, que nós vimos. Os 144 mil, eles tinham o quê? Escrito o nome de seu pai nas suas testas. Tinha o selo de Deus. A lei é o selo de Deus. E o centro da lei é exatamente o sábado, e o sábado é o único que reconhece essa autoridade de Deus. E quando nós vemos esse ponto, é exatamente nesse ponto que o homem do pecado, que o filho da perdição, como é chamado o sistema papal, fez a mudança ao longo das eras. E quando nós vamos agora no verso 2, e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas. E cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro.
E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Quando nós estamos estudando a respeito de profecia, não estão contaminados com mulheres, então não se contaminaram com as igrejas. Não estão contaminados com as igrejas que têm doutrinas que são contrárias à Bíblia. E exatamente isso. São irrepreensíveis diante do trono de Deus. Isso é algo muito sério. Diante do trono de Deus, como nós vimos em Apocalipse 11, abriu-se, né, e foi vista a arca da sua aliança. E é hoje que Deus está lá, no lugar santíssimo, desde 1844. Exatamente os 2 próximos versos vão falar sobre isso. Que dentro da arca da aliança está a lei de Deus. Estava aqui na terra, no santuário típico, mas está no céu, no santuário verdadeiro. Mas dentro da arca está a lei de Deus. Mas não só isso. Quer dizer que dentro há hoje a lei de Deus lá, válida. Muitos dizem, a lei que estava na arca do povo de Israel era só para o povo de Israel. Não. Está hoje no céu, no verdadeiro santuário, que Deus fez, e não o homem. Em Hebreus, vamos para Hebreus, pedir para a Osânia, se puder abrir para nós, Hebreus capítulo 8. Vamos ver isso. Verso 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. 1 e 2, peraí. E do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. 3 e 4 não, né, Eric? Só 1 e 2. Tranquilo. Mas é bom ler a mais ali. Mas olha só, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Deus não tem um verdadeiro tabernáculo no céu. E vejam só agora o verso Hebreus 9, um capítulo para frente, Hebreus capítulo 9, no verso 11 e 12. Deixa eu ver, talvez alguém mais gostaria de ler. Cleo. Eliane. A Yasmin. Cleo. A Cleo, tá. Pode ler, Cleo. Só um minuto. Tá. Vou pedir Quanto para é, ele. Eric mesmo? É o 9, versos 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Isso, muito obrigado. Então, Jesus, ele entrou agora, né, no Santo dos Santos. Esse é o momento, né? Ele primeiro inaugura todo o sistema do santuário celestial. E depois, no verso 24, ele vai dizer, Yasmin, se puder ler, Hebreus 9, verso 24. E aí nós vamos continuar aqui na mesma ideia. Opa, só acho que ativar o áudio. Está ativado. Hebreus 9, 24, né? Isso. Diz assim: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Muito obrigado. Então, olha só, novamente, perante a face de Deus. E quando agora nós vamos para Apocalipse, de volta, vamos rever ali Apocalipse 11. O que acontece exatamente ao final da 7ª trombeta.
o verso 19. Alex, gostaria de ler? Isso aí. Tem alguns amigos aí estão participando. Se não quiser, não puder, não tem problema. Vou ler aqui Apocalipse, então, capítulo 11, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e trovões, e vozes, e trovões, e terremotos, e grandes sarais. Então foi vista a arca da sua aliança. Essa é a aliança de Deus. Vejam só. Deus, ele fez uma aliança eterna com o povo de Israel. O povo de Israel rejeitou. O fato deles terem rejeitado não mudou a parte de Deus. Deus continua sendo fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas exatamente quando aqui em Apocalipse 14, agora nós vamos ver o versos 6 e 7. Vamos ver. Apocalipse 14, 6 e 7. Gerson, se puder ler para nós. Apocalipse 14, 6 e 7. Sim. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas vivas. Amém. Muito obrigado. Então vejam só. Esse é o evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Chegou a hora de Deus julgar. E o julgamento de Deus, conforme nós temos um registro, acontecia no dia da expiação. O dia da expiação, que nós já vimos nos estudos passados, era o dia em que o sacerdote entrava no lugar santíssimo. Era o único dia no ano, pelo menos aqui na terra, né, que era uma figura do que é de verdade no céu. Entrava no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo ele fazia a expiação, a purificação do santuário. Quando o sacerdote ele entrava, ele tinha que levar sangue de um animal. Era um bode. E esse sangue, então, ele era a oferta para pegar perdoar os pecados que estavam lá. E aí eles, simbolicamente, removiam os pecados que estavam lá, registrados ao longo de todo o ano, porque durante todo o ano, outros animais, como cordeiros, tal, eram sacrificados. E esse sangue sempre era levado ali no véu e jogado, aspergido, salpicado um pouco dele, e isso ia contaminando. Ficava lá registrado. Foi perdoado o pecado? Foi. Jesus é o cordeiro? Jesus perdoou. Mas a remoção completa do pecado não é simplesmente Jesus morreu e está tudo resolvido e acabou por aí. Não tem mais nada o que fazer. Tem um trabalho do Espírito Santo em nosso coração, tem um processo a ser feito, um julgamento, é todo um processo. E aí, quando depois é julgado, analisado ponto a ponto para ver quais pecados foram de fato, não só pedido perdão, mas se arrependeu, a pessoa se arrependeu e desejou uma vida nova e viu que, bom, em resumo, né, se nós, o julgamento de Deus, se nós pegarmos esta pessoa que pediu alguma vez perdão, né, que aceitou a salvação, aceitou Jesus como seu salvador, e trouxermos ela para o céu, será que ela vai ser um cidadão que não vai criar uma nova rebelião como Satanás? Então eles analisam a vida daquela pessoa. Oh, tranquilo, Alex. E aí, então, eles vão analisar, Deus está analisando, né, a vida de todos que já passaram, que já morreram. Começa lá pelos mortos. E vão analisando e vendo, será que está? E quando vê que se está apto, bom, não é uma obra da pessoa, que eu me purifiquei, porque eu fiz as coisas, eu sou bom para o céu, não. É algo que Deus opera em nós, com a nossa cooperação. É as duas coisas. A maior parte é Deus que faz, porque é Ele que consegue criar a vida, transformar um coração pecaminoso num coração que odeia o pecado. Nós não odiamos o pecado naturalmente, nós amamos o pecado. Mas Deus pode transformar, e aí é um trabalho em conjunto. Então Deus olha o que a pessoa fez, qual é o motivo, o desejo do coração dela. Não é se a pessoa, ela viveu sem pecar, é isso que vai contar perante Deus. Não. O que conta é a motivação, o desejo, onde está o seu coração, se está por completo
entregue a Deus, como o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele não teve tempo de operar essa mudança, mas o desejo dele, e tendo oportunidade, ele seguiria nesse caminho. E aí Deus, então, ouve e vai completar o que falta. Jesus vai terminar a obra em nós, exatamente isso. Só que esse povo, eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esses 144 mil. Eles recebem o selo de Deus, ou seja, a aprovação de Deus aprova eles enquanto aqui ainda na terra. Veja só que responsabilidade. Porque depois dos eventos que vamos ver, não haverá mais oportunidade de salvação. Então, haverá um tempo que não haverá mais chance de salvação, de arrependimento. Então, o que o pecado foi perdoado, foi perdoado. O que não foi perdoado, não tem mais perdão. Quando Jesus encerrar aquela obra. E era exatamente nesse momento Jesus, que o símbolo aqui na terra, o santuário, o sacerdote pegava os pecados que estavam lá e ele saía do templo e colocava sobre a cabeça do bode Azazel. E um homem determinado para isso levava o bode até o deserto para ficar lá e morrer sem alguém matar, sem ser derramado o seu sangue. Ele ficava lá. Esse símbolo é exatamente quando esse processo vai acontecer, que vai ficar assim esclarecido perante todo o universo que os pecados que Satanás fez o povo de Deus cometer é culpa de Satanás, que Deus não é injusto, Deus não é culpado de nenhuma das coisas ruins que aconteceu, e que é Satanás o culpado. Quando esse processo estiver acontecendo, vai ficar claro perante todo o universo que Satanás é o culpado, e ele vai pagar muito mais, porque ele vai receber uma retribuição maior por causa que ele é o originador de tudo. Então, dos pecados perdoados, Satanás vai pagar por eles também, não só pelos dele próprio. Então, a maior culpa vai recair sobre Satanás. E exatamente esse símbolo, e nesse processo que acontece, que é exatamente esse momento em que o seu povo terá recebido o selo de Deus, Deus aprova, e vai ficar claro perante o universo de que há pessoas leais a Deus, de que a lei de Deus ela é perfeita, de que nós podemos, sim, ser fiéis à lei de Deus, podemos ser irrepreensíveis, é pelo poder de Deus. E a nossa cooperação, um trabalho conjunto. E quando nós voltamos aqui, Apocalipse o verso 7. Qual é o conselho de Deus para o Evangelho? O que é Evangelho? Os Evangelhos, eles contam sobre Jesus. O Evangelho, segundo, vamos abrir alguns textos agora. Sheila, você consegue ler? E Claudina, se quiser ler também. Romanos. Quem pode ler? Aqui. Sheila ou Claudina, alguém? Se não, ou Claudina, então. Romanos, capítulo 1. Eu não vou poder ler agora. Tranquilo. Romanos, capítulo 1. Sheila, você consegue ler? O vô consegue ler. Obrigado. Também. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 1, verso 16. 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo, aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Muito obrigado. Veja só que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Então, a mensagem aqui descrita é o poder de Deus para nos salvar. Tem um processo, não é simplesmente dizer aceitei a Jesus. O processo envolve o que está escrito na primeira mensagem angélica. E vamos ver um outro verso agora. Vamos voltar para o início. Eliane, se puder abrir para nós agora. Tito, que é antes de Hebreus, o livro antes de Hebreus ali, Tito, Filemão, daí Hebreus. É Tito, capítulo 3, o verso, deixa eu ver aqui. Desculpa. É 1 Coríntios, falei errado esse verso. 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 24. 1 Coríntios 1, 24. Então, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus.
E o que é o Evangelho de Cristo? Esse texto responde. 1:24? 1 Coríntios 1:24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Muito obrigado. Então, o poder de Deus é o próprio Cristo. O Evangelho de Cristo é Ele mesmo. A boa notícia é que Ele veio. Quando nós voltamos agora para o Apocalipse, esse processo, esse Evangelho eterno, de que desde a eternidade Cristo já se dispôs a vir caso fosse necessário, e foi. E Ele veio. Apocalipse 14, agora o verso 7. Vamos ver com mais detalhes. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, por quê? Por que devemos temer a Deus e dar-lhe glória? Porque chegou a hora do seu juízo. O juízo iniciou em 1844. Desde então, estamos no momento do juízo. Estamos perante o trono de Deus. E exatamente ali o que o verso 5 diz. Não se achou engano, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Exatamente nesse momento que nós precisamos começar essa obra de buscar a incorrupção. E isso não é perfeccionismo. Isso não é justificação pelas obras. Eu sou salvo pelas minhas obras. Isso não é. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque é Cristo que opera isso em nós. E veja só, um outro texto em Romanos. Eudete, se puder abrir para nós agora. Romanos capítulo 2. Deixa eu ver aqui. O verso 7. Verso 4 e o verso 7, desculpa. Eudete, se conseguir ler, Romanos 2, o verso 4 e o verso 7. Diz assim: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Dá uma olhada, eu acho que não é bem esse. É o verso, capítulo 2, o verso 4. 2, 4? O 4? E o verso 7. Daí. Tá. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência de longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Muito obrigado. Então, olha que interessante. Deus, então, aqui, desprezas tu, verso 4, vamos analisar com calma, as riquezas da sua benignidade. Então, a benignidade de Deus, a bondade dele é muito rico. E se a gente desprezar, ele está perguntando, desprezas tu as riquezas da benignidade, da sua benignidade e paciência e longanimidade. Olha, esse processo de pegar pecadores e purificá-los não é fácil, Deus tem muita paciência conosco. Então, olha, a riqueza de sua benignidade, sua paciência, longanimidade, ignorando o quê? A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, é a benignidade de Deus que nos leva ao arrependimento, que nos leva a perceber a nossa situação e nos leva ao que agora? Exatamente a fazer algo. E o que nós devemos fazer? Qual vai ser o desejo do coração de alguém que está arrependido? Então, a vida eterna é recompensa. A vida eterna é aos que com perseverança em fazer o bem. Então, eu me arrependi do mal. Agora, eu não quero mais fazer o mal. Quero fazer o bem. Então, eu vou perseverar. Eu vou insistir nisso até que eu consiga. Não vou conseguir na primeira vez, na segunda, mas vou insistir nisso. Com perseverança em fazer o bem, procuram o quê? Procuram glória, a luz, né? Procuram, ou seja, a lei de Deus. Procuram glória, honra. Procuram cada vez mais estar numa posição honrada, que seja nobre, conforme é o desejo de Deus, procuram glória, honra e incorrupção. Esse é o desejo de alguém que está arrependido. Vai buscar a incorrupção, não vai pensar assim, a lei de Deus é muito tremenda, eu não consigo guardar ela, então eu vou guardar o que eu conseguir aqui, e mais ou menos está bom, Deus completa o que falta. Se eu estiver com esse pensamento, já estou perdido.
É simples. Não é esse o pensamento de alguém que está arrependido de fato. A pessoa entende que o pecado é tão terrível que ele não quer mais isso. Ponto. Se eu vou conseguir ou não, não depende só de mim, mas eu vou me esforçar no que depender de mim. E aí Deus vai completando. E se a pessoa morre nesse meio trajeto, a metade do trajeto, Deus completa o que falta no dia da ressurreição. Esse eu entendo. Mas a pessoa estava desejando a incorrupção, está desejando a glória, a honra. Esse é o ponto. Então nós não devemos focar em nós. Quando a gente foca em nós, aí entra o perfeccionismo. Eu preciso estar incorrupto, sem corrupção, sem pecado, aí eu vou ser salvo. Já está perdido também, porque já está olhando da forma errada para isso. Não é assim. Aquele que diz que não tem pecado, se já está pecando. E 1 João capítulo 1 vai falar exatamente sobre isso. Então, o ponto central aqui é que Jesus, ele é a benignidade de Deus. Ele que nos leva ao arrependimento. É Jesus que opera isso em nosso coração. E ele vai nos levar às boas obras. Um último texto aqui para nós vermos. Rosana, se puder abrir. Efésios. Sobre esse assunto, né? Vamos ver. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, o verso 8, 9 e 10. 8 e 9 são muito conhecidos pelas pessoas que defendem, né, a graça de Cristo. E é somente pela graça somos salvos. Mas e aí depois? O que acontece? Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito obrigado. Então, qual é o papel das boas obras? Em Jesus nós somos criados para as boas obras. Deus quer que tenhamos boas obras. E esse é o desejo dele. Deve ser esse o nosso desejo também. E se não é em alguma parte, perseverança, arrependimento, oração, se clame a Deus, se necessário for, jejum e ore. E Deus então vai responder, porque esse é o objetivo dele, é o propósito dele. Essa é a vontade dele. E se for a nossa, ele vai unir a vontade dele com a nossa e nós vamos chegar ao resultado. Não desistir, é perseverança. Então, fomos feituras suas, então é pela graça, não é pelas obras. As obras vêm depois, é o resultado da criação que Cristo opera. Então não devo tentar fazer as obras para ser salvo. Mas é o resultado da salvação que Cristo está operando e que vai resultar em boas obras. E vai me dar o desejo de incorrupção. E com perseverança, como diz lá em Romanos 2, 7, perseverança em fazer o bem, buscam o quê? Glória, honra e incorrupção. Agora em Apocalipse 14, nós vemos que eles são incorruptos e irrepreensíveis diante do trono de Deus. E olha só, esse temei a Deus. Então, como isso acontece? Como é que eu consigo me livrar da corrupção, do pecado, e entrar nesse caminho, que é o caminho do evangelho, da boa notícia em Jesus, da graça? O processo está aqui, temei a Deus. O que é o temor a Deus? Aí eu quero alguns textos para lermos. Sônia, por favor, abra para nós em Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Acho que eu acabei confundindo aqui o texto, mas vamos ver. O temor do Senhor 10, 17, 10, 17, de repente? Talvez não é bem esse. O temor do Senhor é afastar-se do mal. É bem assim. O temor do Senhor é apartar-se do mal. Eu li ele hoje, mas
Deixa eu ver Eu aqui. acho que é o verso 27, diz isso aí, o temor do Senhor prolonga os dias, mas não é não. Provérbios 8, 13. Não Ó, completa. obrigado, meu irmão achou ler. Provérbios 8, o verso 13. Agora eu não sei porque eu li hoje, Provérbios 10. Estava na minha cabeça que era o 10 ou 08. 8, 13. Isso, puder ler aí agora sim. Quem vai ler? É você. Ah, tá. É o 8 e o 13. verso 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Muito obrigado. Veja só que interessante. O temor do Senhor é odiar o mal. Começa por aí. Então, temei a Deus, odeie o mal. Não ame o mal. Se alguém ama o mal, já não está temendo a Deus. Então, e agora, o que mais está envolvido? Como que eu posso passar a odiar o mal? Vamos seguir aqui. Yasmin, se puder ler para nós Deuteronômio, para entender também o que quer dizer Deuteronômio capítulo 6, capítulo 5, verso 29. O 6:2 é melhor. Deuteronômio 6:2. Vamos entender melhor. 6:2 ou 12? 6:2. Certo. Diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Amém. Vejam só, para que temas e guardes. A consequência então de temer é guardar todos os seus estatutos e mandamentos. Isso se repete várias vezes no livro de Deuteronômio, e em Salmos, e em Provérbios também, em Eclesiastes. Então, vejam só, afastar-se do mal é... Como que eu posso me afastar do mal? Guardando os mandamentos, que os mandamentos dizem o que é bom. E o que eu preciso fazer para estar longe do mal? Então, o mandamento diz não adultere. Adulterar é mal, vai causar problemas. Então, não adultere, você estará fazendo bem. Estará se afastando do mal. Não minta, mentir é mal. Então, fale a verdade. Todos os mandamentos. E aí quando entra o sábado, guarde o sábado. Isso é bom. Não guardar o sábado é ruim. É mal perante Deus. A lei é de Deus. Deus é que manda, Ele que criou tudo. Voltando em Apocalipse agora, então. Temei a Deus e dai-lhe glória. Agora eu quero pedir para o Paulo ler um texto que vai parecer que não faz muito sentido. Mas leia Provérbios capítulo... Mas já vai perceber que faz sentido, né? Provérbios capítulo 24, verso 27. Não é esse, não. É 27. Tinha aqui bem certo. 20. É Provérbios 20 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Kevin, agora, por favor, me ajuda aí. Provérbios 25, obrigado. 25, 27, agora sim. 25, verso 27. Isso aí. Ok. Pode 25, 27. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Isso. E é interessante que essa palavra honra, ela é no mesmo sentido que glória. Lembra que buscam glória, honra e corrupção. Entra num contexto semelhante.
No original, do original hebraico, ela pode ser tanto traduzida como honra como glória. Ela é um sinônimo. Então, comer muito bem não é bom. Assim, a busca da própria glória, na minha versão disso, não é glória. Quando você busca a própria glória, isso não é glória. E entendendo que glória é o caráter de Deus, é a sua lei, o seu amor revelado, buscar para si a exaltação, o benefício, eu focar em mim, buscar a minha glória, me colocar como eu sendo aquele que tem alguma autoridade sobre a lei, que tem alguma questão, não é glória. Então, quando a gente volta lá para Apocalipse 14, vejam só que interessante. O verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, dar glória a Deus. A glória está relacionada à lei. Se eu pego a glória para mim, eu digo, eu vou fazer a minha própria lei, eu vou seguir a minha lei, a lei que eu quero, isso não é glória, isso não vai resultar bem, não vai resultar algo bom. A única glória de fato verdadeira é a glória de Deus. A única exaltação verdadeira é a exaltação de Deus. Então tem esses dois sentidos, tanto da lei como da questão de se gloriar. E vejam só que interessante. Se eu guardo os mandamentos, mesmo os mandamentos de Deus, mas para me salvar, eu estou buscando um benefício próprio. Estou fazendo isso de maneira egoísta, e isso não é glória. Se eu busco guardar a lei, que é boa, para que eu seja salvo como motivo egoísta, isso nem bom é. Isso é ruim, por causa do egoísmo. Então, quando nós vemos nesse contexto, buscar a glória de Deus, e o que envolve buscar a glória de Deus? Aí é que entra o ponto. Vamos para Gerson, se puder ler para nós 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31. Primeira Coríntios 10, 31, nós vamos ver exatamente o que também está envolvido nisso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado. Vejam só, até comais, se a gente come ou bebe ou faz qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Eu não vou buscar seguir o que eu acho, mas o que Deus acha. Eu não vou buscar me salvar fazendo isso, mas buscar que o nome de Deus seja exaltado por meio dessa obediência aos mandamentos de Deus. Então, a guarda aos mandamentos de Deus não deve ser como um motivo egoísta para me salvar. Se está aí, já está errado. Nem bom isso é. Isso nem é bom, não vai ajudar. Não vai ajudar a causa de Deus, não vai. Mas se eu faço isso para que Deus seja glorificado, aí entra a vida de Daniel. Daniel fez isso, ele viveu isso. E a vida de Daniel é um exemplo. Eu recomendo no livro Profetas e Reis. É um livro que tem no Espírito de Profecia, que vai no capítulo, deixa eu só ver se eu encontro qual que é o capítulo que fala a respeito disso. Capítulo 37 ou 38, deixa eu ver aqui. 38 também, ali vai, né, falar 38, 39, ali os capítulos falam sobre a vida de Daniel, e eles vão tocar exatamente nesse ponto, do Profetas e Reis. Quando Daniel decidiu não se contaminar com os alimentos, fazer o que? Tudo para a glória de Deus, seguir as orientações de Deus em tudo. Ele fez isso para que Deus fosse glorificado, não para que ele fosse melhor que os outros. Se tivesse isso no coração dele, já não iria acontecer como aconteceu. Então, por fazer tudo tendo em vista o que é a glória de Deus. É Deus que sabe o que é melhor. A lei é de Deus, não o que eu acho. Não façamos a nossa própria lei. Quando a gente entra nesse caminho, a gente já está se preparando para aceitar uma lei feita por alguém que não é Deus. Que é o que nós vamos ver na terceira mensagem angélica. Por isso que comer tem tanto a ver, a reforma de saúde tem tanto a ver com essa mensagem. Porque nós reconhecemos quem é que sabe o que é melhor. E aceitamos o que o Criador diz. E aí, procurando viver isso,
num processo, né, de deixar o que é mal aos olhos de Deus, nós estaremos nos preparando para aceitar e buscar somente a glória de Deus. Temer a Deus é afastar-se do mal, odiar o mal e guardar os mandamentos de Deus. É assim que a gente busca conhecer a vontade de Deus, e dar glória a Deus entra nesse processo de não fazer as coisas para a própria salvação, mas reconhecendo que a lei é de Deus e que a glória deve ser dele. E em tudo na vida, comer, beber, qualquer outra coisa. Então, voltando lá para Apocalipse 14, verso 7. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Já podemos ver com novos olhos esse texto. Então, temer a Deus, uma caminhada, né? Um processo de transformação. E dar-lhe glória, não deixar de lado o egoísmo. Não continuar com o desejo egoísta, buscando a própria glória, que isso não é glória. Porque é vinda a hora do seu juízo. Então, desde 1844, é muito mais importante essa mensagem, esse processo, do que antes. Muito mais importante. Porque Jesus está prestes a voltar e a qualquer momento ele vai voltar. Esse processo precisa acontecer. E sem esse processo acontecer, ele não vai voltar. Por isso que ele está demorando tanto. Já era para ter voltado. Se todos que ouviram essa mensagem tivessem vivido ela, na 1800 e pouco, Jesus já tinha voltado. Não estaríamos aqui até... Nem existiríamos, na verdade. Mas por causa da demora aí, por causa que o povo de Deus não está seguindo a orientação de Deus. Então, nós temos uma responsabilidade. E agora, veja só. Então, quando estamos nesse processo, qual é o resultado disso? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo. E agora, e adorai. Tudo isso envolve adoração. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por isso que a negligência da questão de saúde, eu começo a dizer, não, o que Deus disse não é bem assim, eu sei o que é melhor. E de repente, quando chega o sábado, mas por que o sábado? O domingo é tão bom quanto, olha ali, tá do lado ali, né? Pode guardar o domingo. Vai nos impedir de perceber e de estar preparados para adorar a Deus com o risco de morte. Se você não fizer isso, você vai morrer. Se você não guardar o domingo, você vai morrer. Então, por isso que esse preparo é essencial. Agora, seguindo agora, aí é por isso, adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar. Qual é a característica da adoração? O Criador. E o único mandamento que coloca Deus como Criador dos 10 é o quarto mandamento, que é sobre o sábado, o sétimo dia. Esse é o ponto central. Aí agora vem o verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Babilônia caiu. E o mundo foi atrás o quê? A palavra que vinho, né? Falsas doutrinas, coisas que entorpecem, não estão percebendo o que está por trás. Pensam, o domingo, tudo bem, o domingo não tem diferença do sábado, tem diferença. Mas estão cegados por esse vinho de Babilônia. E todos que aceitam falsas doutrinas que não são da Bíblia, infelizmente, né, estão sendo enganados, mas Deus está libertando do engano. E aí vem o quê? O verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Essa é a mais terrível ameaça já feita aos mortais. E como escapar disso? Verso 12. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. No original seria de Jesus, mas a fé em Jesus também é verdadeira, né? Fé em Jesus. Precisamos ter fé em Jesus. Percebem que a mensagem do terceiro anjo encerra aqui. As três mensagens que a palavra ali seguiu-se outro anjo é como se foi junto. Então veio o primeiro anjo, deu a sua mensagem. O segundo anjo deu a sua mensagem. E o terceiro anjo. Eles seguem juntos. Os três estão dando uma mensagem. Tudo está englobado, conectado uma com a outra. E quando nós vemos o final dela conclui exatamente com a fé em Jesus. Jesus é o fundamento. A última coisa que aparece é Jesus, nessas três mensagens. E ele é o fundamento. É com base nele, em cima dele, que tudo mais é construído. É por causa do amor de Jesus em nós, por causa de Jesus, pela fé nele, pela fé dele, que nós vamos conseguir guardar os mandamentos. É porque o que ele fez é que nós, então, podemos ser santos. Por causa dele que somos levados ao arrependimento. Por causa dele que nós não vamos aceitar a marca da besta.
E aí vai. Como nós já vimos, a marca da besta, domingo, quando isso for imposto por lei, obrigado para as pessoas, aí entrará, então, marca da besta de fato. Hoje não é marca da besta, porque não está sendo obrigado. A besta não está assim obrigando. Na verdade, a imagem da besta vai obrigar, mas levando as pessoas a adorar a primeira besta, como diz o Apocalipse 13, que nós estudamos semana passada. Então, aqui nós vemos essa mensagem de Deus para que não aceitemos essa falsa adoração. Fazendo isso, nós estaremos o que? Adorando homens, dando glória a um poder que não é o que Deus pediu. Então, estaremos rejeitando a verdadeira adoração. E o resultado é morte eterna. E no verso 11, quando diz, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, tem um ponto e vírgula na minha. Ele tem uma separação no original também. A Nova Almeida atualizada é a versão da Bíblia que está melhor traduzido esse verso, porque ela separa bem as duas ideias. Ela dá um ponto, coloca... Porque não é o fato da fumaça subindo para sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite. Dá a parecer, traz a impressão de que as pessoas vão ficar queimando para sempre, para sempre, para sempre. Vai ficar sumindo fumaça, e o fogo vai estar aceso para sempre. Não é isso. A fumaça sobe para sempre. Ponto. Os que estão sendo queimados, eles não têm repouso, enquanto tiveram que ser queimados. Tem um verso que esclarece melhor esse aqui, que é Salmo, capítulo 37. Eu vou pedir para novamente Eliane, ou a Cleo, na verdade a Cleo faltou. Leio de novo. Salmo 37, vamos ver o que está escrito lá. Deixa eu só aqui ver o verso 20. Salmo 37, 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o visto das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Muito obrigado. Se desfarão. Então vai ter algo queimando, a pessoa vai ficar, digamos, não tem repouso nem de dia nem de noite. Sim, enquanto tiver algo que queimar, vai sem repouso, vai sofrer o castigo de Deus. Depois que acabou o que ser queimado, ela vai se desfazer em fumaça. E essa fumaça que foi desfeito ela pode-se dizer que ela está para sempre. Sobe para sempre. Ela não vai voltar e se transformar numa pedra, não. Ela virou fumaça e para sempre vai se espalhando, espalhando, espalhando. Uma hora você quase nem percebe, mas ela está lá. E vai longe. Ou seja, a ideia aqui que o texto quer dizer, depois desse juízo de Deus, o que vai restar é somente o quê? A história do que aconteceu. Depois que Deus destruiu o pecado, não vai sobrar mais pecado, pessoas pecadores que estão lá para sempre queimando. Não, o pecado vai ser destruído. Vai ser desfeito. E o que vai restar é só os vestígios históricos do que aconteceu. Então a fumaça é essa lembrança. Você vai lembrar o que aconteceu, isso, não peque, porque a consequência é essa. Mas o pecado não vai ficar vivo para sempre. Interessante isso, né? E agora, para encerrarmos, vamos ver a parte final do capítulo 14, que é mais objetivo aqui. O capítulo 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E agora o verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Verso 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Olha só o caráter maduro. É isso que Deus está buscando, pessoas com caráter que possam receber o seu selo. E receber o selo está maduro, é a hora de colher. Está maduro, verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então tem duas colheitas aqui. A primeira, a seara da terra, e agora das uvas. Essa da terra dá a entender que é um grão. Ele não fala especificamente, mas é algo diferente. O grão. E agora, a uva.
estão maduras. O verso 19. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até ao freio dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Então a ideia é que quando o povo de Deus estiver maduro, o seu caráter plenamente revelado, o caráter de Deus neles plenamente revelado, o mundo também terá o caráter de Satanás plenamente revelado. E a colheita vem para ambos. Deus colhe os salvos dele e os perdidos terão para a destruição. Claro, tem mais detalhes na questão do tempo que acontece, que vão ser dados em Apocalipse 20. Mas se Deus quiser, nós vamos ver isso mais para frente. Então, em resumo, essa é a mensagem de Apocalipse 14. Tem mais ainda coisa que dá para ser vista. Mas, em resumo, a mensagem de Apocalipse 14 é o que nós precisamos entender. A importância e a validade da lei de Deus para os nossos dias. E a importância de aceitar a lei de Deus, não só a lei dos 10 mandamentos, mas a lei de saúde. As 8 leis de saúde que nos preparam física, mental e espiritualmente para entender e praticar e estar preparados para viver o que vai vir sobre a terra. Devemos estar nesse processo, buscando incorrupção não só espiritualmente, mas mentalmente e fisicamente. As leis de Deus são imutáveis, são eternas. Então devemos buscar estar em harmonia com elas. E esse processo da graça, operando no nosso coração, se dá por meio de Cristo em nós. É Cristo que opera essa transformação. Então, para qualquer hábito, qualquer mudança que nós precisemos e desejemos fazer, tenhamos o desejo, é Cristo que deve estar operando em nós. Essa mudança de hábitos de alimentação, mudança de questões dos 10 mandamentos, a guarda dos mandamentos, todos eles. Rosana, pode falar. É uma pergunta que eu não entendi. Tem duas colheitas aqui. A primeira está no verso 15 e a outra está no verso 18. Me explica, eu não entendi. É isso aí, as duas colheitas. Alguns eles são colhidos, aqui ele não dá mais detalhes, mas quando nós comparamos com outras colheitas que Jesus fala, dos campos, e do grão, que é a palavra de Deus, o grão, o cereal, né, seria o trigo, na época, que era o mais comum, e é representado a palavra de Deus, o reino de Deus. Então essa colheita acontece para o reino de Deus. Mas a colheita das uvas, ela acontece... Aqui ele não dá mais detalhes dessa primeira colheita, mas diz que Deus colhe ali. E vem a segunda colheita, que é para o lagar da ira de Deus, que é o verso 19. Atirou-os no grande lagar da ira de Deus. Então são duas colheitas. Então a colheita dos salvos e a dos perdidos. Então essa é interessante isso. Que o Eric, eu pensei na chuva temporã e na serôdia, mas agora vai vir a serôdia, porque a temporã já veio, né? Deixa eu ver, a chuva temporã é a que dá como se fosse... faz com que a semente germine. Então você colocou a semente na terra, lá naquele lugar, lá no Oriente não chovia muito. Então colocava lá a semente na terra, ficava às vezes dias, semanas, sem brotar. Vinha a chuva temporã, molhava a terra. Aí agora a semente brota e começa a crescer. Então passa-se todo o ciclo da planta, meses lá, e depois da chuva temporã a planta cresce e tal. Quando ela está lá, já tem as espiguinhas, mas ainda não estão maduras. Aí vem a chuva serôdia, a última chuva. Que daí essa chuva ela veio para amadurecer o grão. Já está ali. Entendi. Então, hoje nós estamos sob o efeito da chuva temporã. Precisamos receber hoje. Precisamos ter essa nova criação de Deus em nós, essa vida. Para aí, então, quando Deus derramar o Espírito Santo a segunda vez, com grande poder, podemos amadurecer o grão. Quem não estiver nesse processo, não vai ter nem planta para amadurecer grão nenhum. Então, precisamos hoje receber o Espírito Santo. Para quando receber mais, aí amadureça o grão. E aí é o que vem. Só que quando vem uma chuva boa na terra,
Amadurece as coisas boas, mas amadurece as ruins também. Isso vem que é dobrado, assim. Mas é isso que acontece. Quando vem o Espírito Santo, os que não estão com o caráter transformado vão amadurecer muito mais rapidamente a sua maldade. É um efeito, a natureza nos ensina. Claro, a maneira como isso acontece é um pouco diferente. Nem ali os tempos, né, ele não dá mais detalhes. Mas os ímpios serão destruídos depois. Mas o lagar da ira de Deus já são os juízos de Deus que caem sobre aqueles que amadureceram a maldade. Então, as pragas que vem agora no capítulo 15 e 16, que nós vamos ver, na verdade, capítulo 16, nas próximas vezes, exatamente vão dizer sobre isso, tá? Eliane, tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Que tinha aberto o áudio, pensei que tivesse. Ficou claro? Eu observando ali no decorrer das escrituras, nós temos no meu entendimento, a gente está vivendo o capítulo 14 agora. A gente está vivendo essa fase aqui do capítulo 14, do meio para frente já. Que seria as 7 pragas, né? Já a conclusão quase tipo da seara, né? Naquela fase da chuva, né? Serôdia, né? Que vai para amadurecer mesmo. O que dá para entender desde tudo que estou estudando, chegando no capítulo 14 aqui, ele é a conclusão. Nós estamos vivendo essa fase, né? É isso aí, estamos vivendo nela. E aí a chuva serôdia veio exatamente logo antes porque depois do efeito da chuva serôdia, muitos que ainda não aceitaram a Deus, ainda que não entenderam, aí eles aceitam e vêm. Então a Deus faz o último amadurecimento de muitos grãos que a gente não imaginaria que estivessem. De muitas pessoas que estão em todas as igrejas existentes na Terra, que estão lá e que quando vier o Espírito Santo daí elas aceitam. É um momento, são poucos momentos ali. E aí quando todos tomarem essa decisão e amadurecerem né, aí vem a divisão, né, dos que são de Deus e não a colheita. Então, esse espaçozinho pequeno de tempo que haverá, após o derramamento do Espírito Santo, ainda haverá tempo de salvação. Especialmente para aqueles que não tiveram acesso à luz. Então, vão ter acesso à luz, à verdade, conhecimento, aí fecha. Depois, quando fecha, aí vem a parte dessa final, exatamente. A gente está vivendo nesse processo, está muito perto disso acontecer. Osana. Aquela passagem que tem em Hebreus 12, 14, que fala, eu até anotei, da santificação sem a qual, deixa eu pegar aqui, ó. Pode ser que eu leia. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós estamos vivendo, porque depois que a gente foi justificado, depois do batismo, a gente está no processo da santificação, que inclui 1 Coríntios 10, 31, que fala que tudo que a gente fizer, comer, beber, fazer para a glória de Deus, isso está no processo da santificação para a gente fazer parte desse movimento das 3 mensagens angélicas, é isso? É isso, exatamente isso. Esse é o processo de santificação. A continuar a caminhada. Isso aí. Então, queridos, vamos encerrar. E muito obrigado pela participação de todos aí. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos entendimentos que podemos ter nessa noite, compreender melhor a validade da Tua lei, que permanece eternamente nos céus. E também que é o Teu desejo que estejamos vivendo de acordo com os princípios nela escritos, nela revelados. Dá-nos esse desejo, Senhor. Opera em nós o arrependimento. Leva-nos ao arrependimento. A benignidade de Deus, que é Jesus, por favor, conduza-nos ao arrependimento.
E que percebamos a tua paciência, a tua bondade, as riquezas da tua bondade, a tua paciência e longanimidade conosco. E aceitemos essa obra de Jesus em nós, pelo arrependimento. E assim, Senhor, as obras sejam o resultado e que busquemos com perseverança em fazer o bem, buscando honra, glória, honra e incorrupção. E pedimos que a cada um que aqui está e os que vão ver também nesse caminho. Queremos ser santificados para podermos ver ao Senhor. Muito obrigado pelos ensinamentos. Guia-nos agora nesses momentos do teu santo dia de sábado de repouso, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Feliz Boa noite, feliz